Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Os efeitos do colonialismo são um tipo de coisa que muitas vezes é mais fácil compreendê-los estudando a realidade, olhando o nosso dia a dia, a contemporaneidade, do que propriamente mergulhando nos livros de história. E olha só, minha gente, nesse sentido, chega nessa semana um filmaço nas telonas de todo o país que botam todos os dedos nessa ferida. A gente está falando do longa português O Risco. O Riso e a Faca, mas veja bem, conta com atuação e produção brasileira, além também de produção francesa e romênia. O filme conta então sobre um engenheiro português chamado Sérgio, que vai para Guiné-Bissau, esse país que fica relativamente no norte da África, virado para o continente Atlântico, e lá o Sérgio mergulha nas relações com os locais, e aí, minha gente, é puro suco do neocolonialismo. Para entender um pouco mais sobre tudo isso, é com muita alegria que eu anuncio que quem conversa Bem Viver é uma das estrelas premiada em Cannes desse filme, Cléo Diara, ela que é de Cabo Verde, da cidade de Praia, mas fala com a gente diretamente de Lisboa. Cléo, que alegria, que honra falar contigo. Obrigado pela disponibilidade, viu? Obrigada a vocês por essa oportunidade, essa troca também com o Brasil. Para mim é sempre bom chegar assim um pouco perto do Brasil e para mim é uma honra e uma alegria estar aqui falando com você. Por isso, Nossa, obrigada. a alegria é toda nossa. Eu, particularmente, o povo brasileiro, de forma geral, é super fã de Cabo Verde. A gente escuta muito Mayra Andrade. Eu já conversei com Encantado. A Cesária Évora também já se apresentou aqui. Então, assim, Cabo Verde não é à toa que é, digamos, o país do continente africano mais próximo ao Brasil, né? Por ser uma ilha no Atlântico, eu tenho certeza que essa proximidade física também é uma proximidade que a gente tem nos nossos corações. Mas, Cléo, queria falar logo sobre o filme contigo. Estou encantado. É um longa e longa mesmo, são 3 horas e meia. Então é Mas importante não as tão pessoas. longa assim, dá para Não, ver, dá para não, super. mergulhar. É um filme hipnotizante. Tu vai começar e não vai querer parar. Ele é longo, mas porque ele é denso, porque ele traz muitas reflexões. Ele não é demasiadamente longo. Ele tá no tempo adequado, sem dúvida alguma. E, Cléo, eu fiquei com uma sensação que o filme, muito por conta da tua atuação e também do Guilherme, que é o ator brasileiro que participa, que essa dupla de vocês, me parece que um dos objetivos do filme é constranger o público europeu, o público colonizador. Dá mais ou menos para dizer que é um dos objetivos, que o filme tenta dialogar um pouquinho nesse sentido? Tu acha? Eu acho que tanto eu como o Jonathan, acho que pode ter essa sensação de que é constranger, mas eu acho que são dois corpos que estão livres de querer agradar. Eu acho que são dois corpos que se permitem ser na sua essência, na sua liberdade, na sua racialidade. Então não acho que temos esse objetivo de constranger, acho que não nos deixamos constranger pela estrutura europeia na Guiné-Bissau. Acho que encontramos essa liberdade de existir e, se calhar, a nossa existência tão livre pode constranger estruturas opressoras. Então, eu acho que nós temos esse sentido de liberdade e de existência naquilo que conseguem na sua plenitude. Eu acho que isso é o belo tanto do Guilherme como da Diara, é essa sede de vida e essa sede de existir e de ser livre. Sim. Não, muito bonito. Gostei da tua interpretação também. Quando eu falei constranger, de nenhuma maneira foi de uma maneira, sei lá, pejorativa, de alguma Não, maneira. eu entendi, porque dizemos coisas muitas vezes que é pensada e não é dita. Mas eu vejo isso como um ato de ser livre, não é? Quando nós podemos usar da nossa honestidade sem medo das consequências delas, é porque estamos confortável na nossa pele ou na nossa existência, ou não temos medo que o poder nos oprima, porque a verdade de cada um também é o seu poder. E acho que muitas vezes somos embutidos de verdades dos outros e que nos retiram um pouco do nosso poder.
Não, aí a gente concorda completamente. Eu tenho certeza que o filme mostra muito isso, de uma liberdade, de um desejo, de uma plenitude de liberdade frente ao colonizador, essa situação hierárquica que tenta ser desconstruída e destruída ao longo do filme. Porque é isso, o Sérgio ele se passa como um bonzinho. A gente falaria aqui no Brasil como um homem desconstruído, né? Porque, enfim, mais liberto, entende as coisas e tenta dialogar de uma maneira, eu não sou o homem opressor, mas aí no Sim, final dos diálogos ali, vocês de uma maneira muito sutil e às vezes mais direta, vão mostrando que não basta só não querer ser colonizador, existe coisas que são brincadas na nossa existência. É muito difícil que um europeu volte para o continente africano e que não tenha um passado de mais de 500 anos carregado nas costas dele. sim, sim, mas eu acho que nessa questão pelo menos na minha perspectiva, enquanto a figura do Sérgio, para mim é a sua passividade perante as coisas, não é? Porque existe muito aquilo que nós temos à esquerda caviar, não é? Que é vamos mudar, mas também não vamos mudar tanto. Vamos dar, mas não vamos dar tanto, não é? Porque de alguma forma a estrutura tem que se manter e o capitalismo sobrevive disso. O capitalismo não irá sobreviver se existir equidade. Alguém tem que estar na base da pirâmide a suportar o peso. Alguém tem que ter 30 cêntimos para alguém ter 30 bilhões, não é? Porque por mais que o mundo, o universo seja abundante, e podemos ver isso nessa beleza, nessa diversidade, os recursos naturais cada vez mais são finitos. Então, essa desigualdade é sustentada normalmente por determinados grupos. Sim. Nessa nossa forma de organização maioritariamente ocidental, mas que se espalhou para o mundo inteiro e temos que admitir isso. Por mais que tenhamos países que se dizem mais comunistas, vivemos no mundo capitalista. Então acho que dentro dessa perspectiva de cada um ocupar esse lugar, consoante, não é, a mesa de tabuleiro, acho que o Sérgio é aquele típico homem que se acha bom e que eu não gosto muito. Porque porque não te permite pensar, porque não te permite reavaliar o teu comportamento e faz com que tu sempre lides com as outras pessoas num sítio de superioridade porque tu és bom, tu fazes tudo certo. Porque é que irás pensar se tu foste lá a Guiné-Bissau simplesmente aprovar ou não uma estrada? Não é? E se até queres conhecer pessoas locais e até queres conhecer a cultura. Então há muitas coisas aqui, há muitas subjetividades que cada um tem, e eu tenho sempre uma frase: ninguém inventou nada. Aqui ninguém inventou racismo, homofobia, transfobia, todos isso, ninguém inventou. Mas todos nós, de uma forma ou outra, vamos beneficiando desse ismo que o mundo tem. Então, nessa perspectiva de reavaliar e de pensar, que eu acho que muitas vezes a Diara, acho que ela é mais escalada que o Guilherme, ela é mais nesse sentido, não fala muito, porque tenho essa sensação de que ela já viu muita coisa, já falou e decidiu falar o menos possível porque ela está focada em fazer o seu negócio, em ser independente, mas de uma forma ou outra consegue perceber esse comportamento repetitivo que vai acontecendo. Daí a conversa no carro. É de repente, enough is enough. Então, Sim. nessa perspectiva, porque ela e o Sérgio vão tendo uma relação de flerte, não entram muito em questões políticas, mas naquele momento no carro e com a família, ela consegue perceber comportamentos que se vão repetindo. E é isso. O Sérgio, para mim, é aquele homem que acredita que é bom e tem dentro de si valores, mas que com isso não lhe permite pensar nas suas ações e no lugar que ocupa. Acho que pensarmos no lugar que ocupamos permite que não nos esqueçamos dos outros, permite-nos estar mais atentos e mais empáticos.
A gente nunca é bom o bastante para achar que a gente não tem nada para melhorar, para refletir, para aprender com o outro, ainda mais quando a gente parte desse lugar que se supõe que se sabe de tudo, que é o eurocentrismo que a gente Sim. vivencia. Mas, Cléo, eu queria avançar um pouquinho, queria aproveitar que o nosso tempo é curto e queria falar de uma coisa muito bonita, que é uma atriz cabo-verdiana interpretando em Guiné-Bissau, porque a gente sabe que existe uma relação muito próxima entre os dois países, enfim, eu não sou um historiador para saber todos os detalhes, mas como recentemente a gente teve agora o centenário de Amílcar Cabral, que é um grande revolucionário, libertador de tantos países africanos, e inclusive Guiné-Bissau e também Cabo Verde, eu fiquei pensando, olha, não é à toa, né? Não me pareceu que foi coincidência que te chamaram para esse filme. Como que foi isso? Olha, foi assim das coisas que mais me trouxe alegria foi quando o Pedro Pinho explicou, Pedro Pinho, o realizador do filme, explicou o plot da Diara. E a Diara, para ele, representaria as pessoas cabo-verdianas da diáspora que ficaram na Guiné-Bissau, não é? Porque muitas pessoas cabo-verdianas emigraram para a Guiné-Bissau, mesmo para a luta da independência, mas também pelas questões colonialistas, que muitas vezes os cabo-verdianos iam para as colónias ocupar vários tipos de funções, tanto da administração, mas também como nas roças, e ele queria falar desses cabo-verdianos que ficaram lá e que mesmo assim mantém essa ligação com o Cabo Verde. E a forma que encontramos foi encontrar, mesmo para o plot dela, por causa da minha forma de falar, é que a mãe seria guineense, o pai seria de Cabo Verde e que ela foi para Cabo Verde. Isto não aparece no filme, mas foi para Cabo Verde ficar com o pai e mais tarde volta para Guiné para recuperar a relação com a mãe. E nisso resolve ficar, nesse cultivo do afeto, ela resolve ficar na Guiné-Bissau. Então, para mim, poder conjugar esses, essas duas realidades, essas duas identidades, para mim foi uma riqueza muito grande, porque Portugal, eu vivo em Portugal desde os meus 10 anos, e eu digo que em Cabo Verde o sonho somos rodeados por mar e pelo céu o resto é sonho, que nos chega a partir das cassetes, da rádio, das novelas brasileiras, que eu falo sempre isso, eu, eu eu nasce essa minha vontade de ser atriz através das novelas, porque era isso que me permitia sonhar e conhecer para além daquilo que estava ao meu redor. Então, poder ter essa oportunidade de que Portugal me deu de conhecer Angola, que eu via nas histórias que eu chamo os griots, na casa da minha avó, o senhor mais velho que me contava histórias sobre Angola, sobre Guiné, sobre Santo Tomé, de repente chego a Portugal e eu conheço as pessoas em Cabo Verde também, mas tenho essa diversidade, para mim foi muito rico. E para a Guiné que as minhas amigas falavam da feira de Bandim e de todas as coisas e poder também de uma forma ou outra trazer essa irmandade que Cabo Verde e Guiné têm, porque nós também somos um bocado guineenses, somos um bocado de muita coisa, mas somos bastante guineenses. Eu, de alguma forma, digo que a minha ancestralidade também se encontra na Guiné-Bissau. É o que eu sinto e que eu Que escolhi. bonito. Que bonito. Eu não sabia, não tinha como saber, né, desses bastidores, mas realmente faz super sentido. Agora eu tô relembrando um pouquinho do filme e realmente faz muito sentido. E também acaba sendo complementar com a atuação do Jonathan Guilherme, né, que é o ator brasileiro, que, que ele de fato faz um brasileiro que está nesse processo de, digamos, retomada, de reconexão ancestral por voltar para o continente africano, que é algo relativamente comum que acontece aqui no Brasil. E é muito bonito que também não fica romantizando isso, não é como se ele foi lá e pronto, tá tudo certo, reencontrou as origens e tá em paz. Não, ele também se depara com uma África que não necessariamente recebe como nós aqui no Brasil tanto emanamos, sonhamos, são vários impactos. E achei muito bonito, queria falar logo sobre isso, sobre a homenagem
acham que o filme fez a música popular brasileira. Tu falou da novela brasileira, mas no final o filme faz uma linda homenagem ao Tom Zé, que é um mago, é um grande sabedor, inclusive está entre nós, ele está vivo, ele ainda está aqui. E essa música, O Riso e a Faca, é o nome da música do Tom Zé que dá nome ao filme. Tu já conhecia essa música? Como que é a tua relação com a música Eu brasileira? pensei assim, vou mentir, mas não conhecia. E o Pedro Pinho disse-me 5 minutos antes, 5 minutos, já, uns 10 minutos antes que nós íamos cantar essa música. E eu adorei e depois fui investigar. Mas a minha relação com a música brasileira é imensa. É desde que eu me conheço por gente. É nos domingos na minha casa, é o Caetano, é a Gal Costa, é a Betânia, é o Milton Nascimento, é o Gilberto Gil, é o Djavan, é a Ana Meu Deus. Carolina. Todo mundo. Eu falei dois de Cabo Verde aqui achando que eu tava arrasando, ela falou a enciclopédia inteira Não, mas brasileira. é muita gente, É, é muita. Agora que eu amo a Duquesa e a Ebony, só não quero dizer que eu sou super fã, mas as rappers brasileiras que estão arrasando, trazendo assim, falando por nós, trazendo muitas questões, muita libertação. Então, a minha conexão com a música brasileira, nesse sentido, é bastante grande. Eu digo sempre isso, que a música brasileira, a bossa nova, tem, é, é algo inexplicável. Tem uma coisa de vida, de alma. É uma coisa que recentra-te de uma forma muito forte. É como se de repente eu me apercebesse do que é viver. Tenho essa melancolia, essa saudade, mas é uma melancolia, uma saudade e uma vida boa. É algo que é bom, é algo que é esperançoso e que também sinto muito na morna de Cabo Verde. O cavaquinho, mas é isso, então tenho essa relação assim de muito de ouvir que tudo. bonito. Ivete, Daniela Mercury, Fafá de Belém, é tudo. Olha isso, tudo, todo mundo. Tiaguinho, é tudo, é tudo. Tá, e tu já veio É pro um Brasil ou leque, não? é mesmo, a Marília Mendonça, é um leque bastante, vai do funk, vai do trap, vai tudo. Nossa senhora, se gabaritadíssima, gente. Meu Deus, tá de parabéns. Sabe que muito mais que muitos brasileiros aqui que Não, eu repetem. lembro-me quando eu descobri a Carol Conká, eu fiquei com o álbum dela, eu estava, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, quando é que ela vem dar um concerto? Por isso, Carol vem, a Bonnie vem, eu sei que a Duquesa vem, estou super entusiasmada. E depois vamos ter também Koala, que só vem o Caetano, vem só gente maravilhosa, então estou muito feliz. Mas, Cléo, afinal, tu já veio pro Brasil ou ainda não? Já, muitas vezes. Muitas vezes. Não, mas 3, 4 vezes sim. Já fui. Conheço o Rio, São Paulo, Fortaleza, Bahia. Sim, são assim que eu já visitei. E Ei, Santos. Cléo, antes de voltar, quero falar um pouco mais da tua relação com o Brasil, de Cabo Verde no geral, mas eu não queria perder aqui ainda mais um ponto sobre o filme que me parece muito interessante, principalmente para nós brasileiros, que nós, aqui no Brasil, somos um país de 200 milhões de pessoas, é muita gente, todo mundo fala o mesmo idioma. Temos muitas línguas, principalmente indígenas, esquecidas, deixadas que foram quase mortas por conta de todo o massacre, mas de fato temos um idioma oficial. Enquanto o filme ele mostra como essa diversidade linguística ela abunda. Imagina, no filme tem pelo menos 4 ou 5 línguas entre português, francês, espanhol, além do crioulo e suas diversidades. Isso é muito impactante, né? Pelo menos para nós é muito impactante. Sim. Sim, sim, sim. E para além, eu não sei qual é outra língua, não sei se é Manjá, não sei que também tem da Guiné-Bissau, porque a Guiné-Bissau também tem várias línguas. Em Cabo Verde nós temos só um cabo-verdiano, eu gosto de chamar cabo-verdiano, e vou-te explicar porquê, porque sinto que o crioulo, sinto, e há uma corrente que fala sobre isso, que o crioulo foi a língua que os colonizadores chamaram a todas as línguas que surgiram da colonização, o crioulo da Haiti, o crioulo da Guiné, o crioulo da Cabo. Então, como chamamos o português, o francês, o espanhol, eu chamo o cabo-verdiano.
Então, sim, acho que tem essa beleza, essa diversidade, não é? Que compõe o mundo, que é tão bonito e que parece agora tão assustador. E sim, é isso. Nós somos muitas coisas, diferentes coisas, e cabemos todos, e está tudo bem. Sim, essa diversidade de sotaques que o Brasil também guarda, mas que também aqui no Brasil é olhado com um certo, nossa, isso não pode, isso é feio, tem que ser nesse padrão, naquele padrão, e meu Deus, como que a gente vai padronizar todo mundo, excluir o resto dos sotaques? Vai acabar a beleza do mundo. Exatamente. Minha gente, essa é Cléo Diara, ela que falou com a gente diretamente de Portugal, mas não se engane que ela é cabo-verdiana da cidade de Prata e é uma das protagonistas desse filme que estreou agora no cinema brasileiro, O Riso e a Faca, que coloca todos os dedos no colonialismo, principalmente o que aconteceu na África, mas aqui também no Brasil a gente reverberou muito disso, então é fundamental que todo mundo ocupe as salas do cinema, vá com a bexiga vazia e já bem alimentado, que é um filme de longo alcance. Mas eu tenho certeza que, olha, vai te hipnotizar e vai todo mundo ficar até o final olhando, vibrando e vai sair muito reflexivo. Cléo, que alegria foi falar contigo. Tô muito Olha, encantado. Tô te esperando na próxima visita ao Brasil e até lá, tá viu, bom, querida? tá Obrigado. bom, obrigada, até já. Obrigada, obrigada. E espero que gostem e vão ao cinema ver. Vão na primeira semana que é para podermos continuar. Digam aos amigos, à família, as pessoas também que vocês não gostem. É sempre bom. Então é isso, queremos o público. Espero que o Brasil nos receba com amor. E que eu estou contando, hein? Brasil, eu estou apostando. Conversa Bem Viver com Lucas Salum.